Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo, mais um tutorial desse canal, o canal InfoProjetec Education. Eu sou o professor Eder Carlos Fernandes, no qual hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compatibilidade e interferência, uma série de vídeos que vai ter aí, né, de compatibilidade e interferência eletromagnética, né? E hoje seria a introdução à compatibilidade eletromagnética, certo? Então hoje a gente vai falar sobre o que é essa interferência eletromagnética, o que é a compatibilidade eletromagnética e algumas propriedades dela, ok, pessoal? Então vamos começar então, né? Então aqui na introdução aqui, né? O que é interferência eletromagnética, né? Então aqui logo no começo ele já fala, né? A interferência eletromagnética pode ser vista como um tipo de poluição ambiental com possíveis consequências que podem ser comparáveis a poluentes químicos tóxicos, emissões pela exaustão de veículos e outras descargas que ocorrem no ambiente, ok? Então, interferência eletromagnética é um exemplo bem simples aqui, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Aqui, que eu tenho aqui aquela televisãozinha de antigamente, né? Que tinha uma televisãozinha aqui, certo? A televisãozinha tinha duas anteninhas, ok? E estava assistindo aqui alguma imagem, aqui, algum filme, né? Certo? Essas televisões muito antigas, né? Então hoje já não existe muito mais isso aí, né? E aí de repente aqui, né? Ocorre de ligar um liquidificador, né? E o que acontece? Quando eu ligava esse liquidificador aqui, fazia certas interferências, né? Na televisão aqui embaixo, né? Isso aí é lá na década de 90, em alguns lugares. Hoje acredito que hoje em alguns lugares deve ter esse problema ainda, né? Então o que acontece? Conforme eu ligava o motorzinho desse liquidificador aqui, né? Para fazer algum preparo, o espectro eletromagnético desse motorzinho, né? Que aqui interferia na onda de televisão aqui, fazendo o que? Que tem alguns ruídos aqui, certo? Então isso aí é uma interferência eletromagnética, um exemplo bem simples, né? Ali, né? Ou quando você está usando a televisão certinho, quando você está o celular tá para tocar, né? E de repente a caixinha de som sua dá uma chiadinha, então isso aí também pode ser uma interferência eletromagnética também, beleza, pessoal? Então vamos tirar aqui, vamos apagar esse desenho aqui e vamos para o próximo slide aqui, certo? E o que é interferência eletromagnética de forma mais técnica? A interferência eletromagnética pode provocar ruído nos áudios dos receptores, né? De mais técnica, o que seria? Né? Seria vamos falar, interferência, a sobreposição de um sinal a outro, né? Aquilo que a gente não quer, certo? Sobrepondo aquilo que a gente quer, realmente, beleza, gente? A interferência eletromagnética pode provocar ruído nos áudios, certo? Aqui, ó. Pode provocar ruídos nos áudios dos receptores, né, de rádio, ou degeneração em imagens dos receptores, né, de rádio, né? Beleza, pessoal? Então é isso que pode acontecer, essa interferência eletromagnética, né? Beleza, gente? Quais as principais fontes de interferências eletromagnéticas, né? Então a gente tem três tipos, né, as principais fontes, né? Que são a radiação natural, né, que a gente vai falar mais para frente o que é. A radiação não intencional, ou seja, essa radiação não intencional é o que a gente, por exemplo, a gente quer ter uma certa função, por exemplo, as redes elétricas, por exemplo, né, a gente quer a função de enviar eletricidade, mas a radiação que ela emite, né, de espectro eletromagnético também, ela é não intencional, porque ela não foi projetada para aquele tipo de situação. E a radiação intencional, né? Porque a radiação intencional, que é, por exemplo, a rede Wi-Fi, por exemplo, da sua casa, é uma radiação intencional, né? E ela pode ser uma interferência eletromagnética também, ok, pessoal? Beleza, gente. E quais as fontes de radiação naturais, né? As fontes de radiação natural ali, né, são o quê? São relâmpagos, por exemplo, é uma fonte de radiação natural, né? Dependendo da situação pode até queimar aparelhos, né? Tempestade solar, né? Descargas eletrostáticas, entre outros aí, né? Beleza, gente? E o que seria a fonte de radiação intencional, né? Intencional são dispositivos Wi-Fi, né? Então, na sua casa, quando você instala a sua internet, né?
Então você tem um dispositivo Wi-Fi e ele é intencional. A intenção dele é espalhar radiação para que você consiga conectar, por exemplo, sua internet sem fio, né? Serviços de celular também, né? É uma radiação intencional, ou seja, você radia um sinal para que você consiga ter uma comunicação, certo, com a outra pessoa do outro lado, radioamadores, entre outros, né? Então é muito importante, essa parte de radiação intencional é muito importante na telecomunicação. E por último aqui, né, as radiações não intencionais, né, que são linhas de transmissões, né? Tem um exemplo aqui embaixo, né, que nessa linha de transmissão aqui, a intenção é transmitir energia elétrica, certo, de um certo local a outro, certo? Só que além da energia elétrica que está transmitida no fio, está sendo transmitido também um certo campo magnético, né? Campo elétrico e campo magnético ali no meio ali, né? Intencional. A gente não queria que ele se expandisse ali para fazer uma certa interferência em alguns equipamentos eletrônicos, né? Mas ele vem em conjunto com a transmissão de energia elétrica, né? Arcos elétricos, motores, como é o exemplo lá da televisão que foi mencionado anterior, né? Que eu tenho a televisãozinha aqui, né? Essa televisãozinha tá aqui bonitinho, né? E aqui do lado aqui está o liquidificador, né? E aí a gente liga o ventilador e aí começa a dar um ruído na televisão, começa a desmanchar a imagem, certo? Então, como fala, ele foi feito para triturar um certo, fazer uma vitamina, uma batida, um bolo, qualquer coisa desse tipo, né? Mas o motor ligando, ele emite um espectro eletromagnético e interfere no sinal da minha TV, por exemplo, aqui, né? Beleza, pessoal? Então aqui está os de não intencionais, certo? Opa! Voltando aqui então. Opa, foi muito. Pera aí, gente. Não intencional, certo? E aqui, pessoal, e o que é compatibilidade eletromagnética, né? Vamos lá, compatibilidade eletromagnética, né? Segundo De Morgan, em 1994, né? A compatibilidade eletromagnética garante que um dispositivo ou equipamento funcione de forma adequada em um ambiente eletromagnético sem produzir distúrbio eletromagnético que interfere em outros equipamentos eletrônicos. Ou seja, um exemplo do liquidificador. Então, o que acontece? Essa compatibilidade eletromagnética faz com que o liquidificador, né, um exemplo, né, o campo magnético dele não interfira, por exemplo, no sinal da televisão. Isso é a compatibilidade eletromagnética. Você cria um equipamento a fim de o quê? Que como fala que o espectro eletromagnético dele, certo? Ele não influencia em outros equipamentos, não atrapalha o funcionamento dos outros equipamentos, certo? Beleza, pessoal? Então isso é compatibilidade eletromagnética, né? E como podemos dimensionar a quantidade de sistemas, quantidade de interferência em sistemas elétricos, né? Para dimensionar a quantidade de interferência em sistemas elétricos, devemos usar a representação dos valores em decibéis, certo? dB. Portanto, o dB é uma ferramenta versátil para avaliar quantidades, pois o dB é um número adimensional. Então, como é um número adimensional, ela não é uma grandeza, né? É uma relação entre números, certo? Então, ela não é uma grandeza, né? Física. Tipo assim, volts, corrente e assim por diante, né? Que expressa a relação entre o que? Dois níveis de potência, né? Então é isso que fala que o dB serve, né? Então é uma forma versátil de avaliar quantidades, né? E assim por diante, né? Beleza, gente? Então vamos lá, né? E aí, segundo o Jacob, de 1993, a relação dB pode ser definida como dB igual a 10 vezes log de potência 2 sobre potência 1, certo? Os níveis de potência 1 e potência 2 formam uma razão em escala logarítmica, né? Então você tem que relembrar essa parte de logaritmo, né? Se a potência P2 for maior que P1, o valor em dB é negativo. Por outro lado, se P1 for maior que P2, o valor de dB é positivo. Se por outro lado for maior,
o valor em dB é negativo, certo? Beleza, gente? Vamos lá, continuando aqui então, né? Segundo Jacobi, outra relação importante que podemos fazer é a partir da expressão da potência, né? Então, para a gente achar, por exemplo, a potência 1 e a potência 2, para depois calcular os decibéis dela, certo? O que acontece aqui? A gente tem que achar o quê? A gente tem que achar a potência, certo? E a potência, qual que é a forma da potência? Que a potência igual o valor da tensão ao quadrado sobre a resistência, certo? Beleza, gente? Então, uma formulazinha bem simples para me achar as potências que está aqui, certo? Beleza, gente. Segundo Jacobi, quando as estações... Jacobi, 1993, quando as tensões são medidas por um ou dois resistores iguais, o número em dB é dado por dB igual a 20 vezes log de V2 sobre V1. Ok, pessoal? Essa relação aqui, né? E o que é dBW, né? dB watts, né? É a representação de decibel acima de 1 watts. Portanto, essa medida é expressa em nível de potência de P2 em relação ao nível de P1, com o valor de referência de 1 watts. Similarmente, o sinal da unidade será positivo se P2 for menor que 1 watts ou vice-versa, né? Beleza, gente? O dBm é o decibel acima de 1 mW sobre uma impedância de 50 ohms, certo? A justificativa da existência do dBm se dá pelo fato do nível do sinal de receptores ser muito baixo e o dBm ser uma forma conveniente para a representação distintas dessas medidas, né? Beleza, gente? O que é o dBV, né? É uma unidade relativa frequentemente utilizada para níveis de tensão, é o dBmV, que representam níveis de tensão entre V2 em uma relação de nível de tensão V1 igual a 1 mV. Essa é uma relação de voltagem adimensional e é normalmente utilizada em medidas de voltagem para avaliação de interferência eletromagnética, né? E temos outras medidas também, né? Mizinho V por M, né? Que é por metros, né? A intensidade do campo elétrico. dB mizinho V por metros. Intensidade do campo elétrico em decibel, né? Mizinho V M MHz, microvolts por metro em medidas de intensidade. E o outro aqui, né? Que tem um dBzinho aqui, dB, né? Microvolts por metro, microvolt por metro por miliwatts, sendo uma medida de intensidade de banda larga em decibel, certo, pessoal? Né? E aí, por último, né, a gente não pode esquecer aqui, né, algumas propriedades logarítmicas, né, para a gente fazer esses cálculos, por exemplo, aqui, né, como a gente poderia fazer esses cálculos logarítmicos entre esses dois, né, como que poderíamos fazer? Eles não são difíceis, né, seguindo essas regrinhas bem simples aqui, que essa aqui é uma relação bem importante para se lembrar, né. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Então, logo abaixo será visto as relações importantes de logaritmos a ser lembrados, né. Então, se eu tenho um log de multiplicação, que é um número qualquer aqui, de A vezes o B, então simplesmente eu somo os dois, ó, log de A mais log de B, certo? Beleza? É assim que funciona, certo? Quando eu tenho log de A sobre B, eu faço um diferencialzinho, faço uma subtração, né, do A e com B, né? E eu tenho log de A sobre M, que vai fazer o quê? Esse A escorrega para trás, ó, então esse Nzinho escorrega para cá, certo? Ficando dessa forma aqui, N vezes log de A, certo? Beleza, pessoal? Por exemplo aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo, aqui, vamos lá. Então como ficaria isso aqui, né? Ficaria o que, né? Separando somente essa partezinha aqui, ó. Ficaria o que? Log de P2, né, por exemplo aqui, mais de menos log de P1, correto, pessoal? P1, correto, pessoal? Certo? Aí fazer isso aqui dividido por quem? Vezes 10, certo, pessoal? Então tranquilo, é simples assim que funcionam as regrinhas, né?
Beleza, gente? Então, né, vamos finalizar esse vídeo aqui, né, que a gente já explicou bastante aqui como é que funciona, né? Como é que funciona aqui. Então, beleza, pessoal? Então, o que a gente viu nesse vídeo, né? Nesse vídeo a gente viu uma introdução do que é uma interferência eletromagnética e do que é uma compatibilidade eletromagnética, certo? E também as principais propriedades dos dB, ok, pessoal? Espero que gostem desse vídeo, certo? Se curtiu, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, certo? Nos ajuda muito. Se você como fala, achar alguém que precisa desse vídeo, compartilhe com o seu amigo, não esconda essa informação dele, né? Compartilhe com ele, certo? Relembrando, se inscreva no canal para nos ajudar, certo? E um forte abraço a todos e até a próxima.